Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó Maria, minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Abençoa-me, mãe, para que minhas ações façam diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer, e em todas que eu farei durante o dia. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, 4:39, dezembro 3, 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços e, enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo. Depois de breves instantes, um terceiro menino. Isso são segredos do céu que Jesus permite que muitas pessoas que querem a salvação escutem, prestem atenção e não voltem atrás, né? Não fiquem presos mais a esse mundo. Está guardando como um segredo que Deus está falando aqui. Que a gente precisa ter prudência, até para um sacerdote. Dependendo do sacerdote, devemos falar o suficiente, né? Não falar todos os mistérios. Prosseguindo. E os dois semelhantes ao primeiro, né? Enquanto me deleitava em olhá-lo sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo e depois de breves instantes um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferentes entre eles. Surpreendia ao olhar para isto. Disse, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade, que enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formavam a sua voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo, e a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um realce mais sublime, a nossa onipotência põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união dela, forma três e voltando a derreter, forma um só. Então aqui é apenas a informação, né, de que quando sentimos Jesus sem ver, né, os nossos sentidos muitas vezes querem nos confundir. E o sobrenatural de Deus é confiar nessa verdade que está sendo falada na nossa pequenez, na nossa capacidade mental. Vamos aprendendo a superar nossa imperfeição, né, mediante a majestade dos mistérios. Né? Eu amo os mistérios de Deus, sou uma fã dos segredos sobrenaturais de Deus, então não é à toa que eu conheci o livro do céu. Né? Porque a verdadeira vida é a sobrenatural. E essa é a verdadeira vida comunicada pela própria vida a nós. E, apesar da nossa fragilidade, nossa ânsia de saber os segredos de Deus,
que ele quiser falar, sem ofender nenhum padre que não conhece, sem criar discussões de imediatismo, de não, padre, o senhor tem que saber, o senhor tem que entender, porque os padres têm que saber, não. Falei, indiquei o site, dei o livro dos 31 dias, e esse mistério de Deus, esse véu vai ser mostrado, né? Esse véu vai ser revelado. Essa é a expectativa do Orvalho Benéfico. Essa é a expectativa da nossa boa vontade de estar aqui fazendo partilhas constantemente para ajudar os nossos também a entenderem o quanto é séria a vida espiritual e é séria a necessidade de orar sem cessar, né? Nunca cansar de buscar Deus. Porque Deus renova nossas forças, né? Através dessas meditações que para muitos podem não ser nada. Porque Deus fecha o véu do entendimento para quem vive uma duplicidade, né? Não consegue assimilar porque está muito preso ao seu eu, ao seu ego, né? Não é nem preso a nada e a ninguém, a si próprio, sua opinião, né? Então, deixa a opinião de lado. Quando a gente vê esses mistérios, né, do menino Jesus aqui que está sendo relatado, né, nessa partilha, a gente deixa aí nas mãos de Deus, que nossa alma vai progredindo através dessa disciplina, né, dessa boa vontade nossa de sempre estar ouvindo. Fala, Jesus, fala conosco, fala dentro de nós, fala através do livro do céu, da forma que queres, na simplicidade ou na ciência infusa, seja do jeito que o Senhor permitir ou quiser. Se o Senhor não quer me revelar a ciência infusa, ou não permite que eu tenha o dom de ouvir tua voz, mas vou caminhando, vou estudando, vou me santificando, vou vivendo a disciplina, a ordem, né? Sem uma coisa forçada, né? Sem ser uma coisa que você trema de medo de um Deus enorme e você é pequeno. Não, a gente não pode julgar a Deus, mas a gente trabalhar o nosso respeito humano, né? A gente às vezes precisa dizer para o padre, eu tenho muito medo de dizer as verdades, eu tenho medo da opinião dos outros, eu sou uma pessoa muito elogiada, e às vezes a gente tem que parar com isso, né? Morre de uma vez, né? Nossa missão é divulgar os escritos através da partilha, meditar com toda a alegria do mundo, agradecendo a Deus, sem esperar retorno das pessoas, jamais, porque senão a obra é perdida. O retorno é Deus que vai dar, porque Ele é fiel. Mas à medida que a gente seja fiel também em partilhar, né? E nossa alma vai progredindo, mas o progredir é você estar se doando, servir ao outro, né? Preocupando-se com o outro na medida certa, sem se avaliar e sem jogar a culpa nos outros, né? Não existe culpas, né? Sentimento de culpa é um sentimento maligno do amor satânico, né? Então, quando a gente pensa na majestade divina, a gente esquece dos nossos pecados, a gente esquece que já pecou, a gente esquece tudo que é malicioso e se concentra só nele. Mas claro que ele não descuida de nós em todos os detalhes da nossa existência. Só que somos muito apressados, nós somos de querer ver tudo, o resultado logo. E a gente tem que pedir a Deus essa ordem da natureza, né? Porque Deus é comunicação. Então, Jesus, Ele quer muito conhecimento que a gente tenha dele, que é o básico, né? De acordo com a nossa capacidade do momento que estamos passando. Ele veio para não ser uma criança mimada. Jesus não é uma criança mimada. Jesus, ele é amigo, ele não usa do capricho, né? Ele é simples. Simples quer dizer ser pequeno com os pequenos, né? E nos contentar com o maná de hoje, que é o suficiente, que abastece nossa mente,
Agradecer se a gente não tem todos os dons, por enquanto, ou nunca vamos ter. Isso vai depender do nosso sim e depender de acordo com o que Jesus precisa, né? E não exigir de Deus através das pessoas que estão na comunidade, né? Exigir, é isso. Se a gente não está se doando tanto como deveria, nosso lugar é fazer o possível, né? E mesmo assim, quem está na liderança não precisa ficar também, como é que eu posso explicar, se sentindo incapaz ou bloqueando a graça de ser quem é, do que Deus chamou. Tudo no Fiat, né? Algumas coisas deixamos no Fiat. Então, tem como propriedade especial produzir de si mesma imagens, todas semelhantes na potência, na bondade, na beleza, e em tudo que ele contém, e só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marca da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união. Ele quer nos estimular a agirmos como ele, a desejarmos um pouquinho, né? Então isso é contemplação, isso é louvor a Deus, a gente lê esses prodígios divinos dele mesmo, né? Dela forma três, e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama. Você vai se olhar no espelho e vai ver Jesus, pela fé, pela gratidão do dono da divina vontade em você, com toda a sua capacidade de entendimento, com toda a sua experiência que você viveu até hoje, sem exigir mais, e nem ser impiedoso consigo mesmo. Ainda que os outros sejam lerdos e possam errar com você, mesmo dentro de uma comunidade, a gente entende que todos estamos sendo falhos, não existe mais falho ou menos falho. Né? Nós temos o maná de hoje para entender o que ele quer nos ensinar nessa escola. Né? Então, às vezes o exemplo do padre vai ser a gente, né? Tem padre que atende confissão chupando geladinho. Cadê a divindade aí? Eu sei que Jesus ele era simples, ele tinha os momentos dele de descontração, mas tudo na ordem, né? E a gente tem que ter misericórdia e na próxima falar, né? Não falou daquela vez, como disse na live, não falou daquela vez, na próxima tem que se falar sim, porque Deus rege em nós, Deus se materializa em nós para falar, né? A alma mesmo em sua humanidade, mesmo sendo doente mental, né? Com algum problema no seu humano, né? Na sua miséria humana, seja as misérias que for, né? Tem sua missão concluída depois, se tiver um coração puro, né? Então, e é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto, de produzir imagens todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama, que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, então ele redimiu. Então, para que se comportar como alguém, a começar de mim, que não é redimida, né? A gente vai o que? Desonrar a Deus. Não é desonrar os outros necessariamente. Primeiramente, você está desonrando a Deus. Os outros você pode enganar, ser educado o tempo todo, né? Ser até caridoso mesmo, ajudar um doente, ajudar alguém que precisa de você. Mas diante de Deus você não está totalmente honrando a Deus, assumindo sua humanidade, amando sua pequenez, digamos assim. É pura graça, gente. Humanamente ninguém tem tempo para ninguém, sabe? É só você, Jesus, na Terra, justamente por isso, porque as pessoas, elas têm o interesse próprio da vontade humana dentro delas, mesmo sem elas quererem, mesmo porque elas não aprenderam de outra forma. Então a gente tem que ter uma caridade heróica, uma paciência heróica, sem preguiça, sem relaxamento ou sem parar. Tem que ser firme, firme com seu exemplo, com seu testemunho, né? De doação,
de reparação nas 24 horas da paixão. E atos, principalmente atos, que o mundo precisa, né? É tão certo aí. E comunicou ao homem a divindade. Então, por que jogar fora aquilo que o próprio Deus quis para nós? Por causa de uma opinião humana? Por causa do que os outros pensam de nós? Por causa de um julgamento que elas tiveram, como achando que era Deus nelas, quando elas estão cegas? Para que dar atenção à cegueira da pessoa quando você pode ser a luz? A luz da misericórdia, a luz do seu comportamento, principalmente. Principalmente o comportamento, viu? Hoje mais do que nunca. Mais do que as palavras, que as pessoas observam muito. Sacerdotes nos observam muito. E em geral, né? Nós mesmos. Só que a gente não pode também se avaliar. Senão a gente vai ser paranoico, né? É amor. Tudo é amor e doação. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana. E só por ele tinha a confiança de permanecer diante dele, senão, quem se atreveria? Minha gente, se a gente tem pai e mãe na terra, tem família, é por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, ninguém ia ser família, não. Ninguém ia se respeitar, se amar, não ia ter carinho, não ia ter perdão, não ia ter paciência. Aqui é uma escola, porque Jesus abriu essa escola, ele era o diretor, é o dono da escola, né? Então, tanto a distância na internet, porque tudo é comunicação, é poder comunicativo, e não há distâncias. Não há distâncias. O padre me critica porque na internet é a comunidade. Mas não há distâncias. O meu ato com ele foi o silêncio de Maria. E mostrar para ele que eu estou feliz. Ele perguntou se está feliz nessa comunidade. Estou. Primeiro ele não sabia que a comunidade era na internet, né? Depois foi que eu falei. Mas a alegria tanto faz longe como perto. O amor é o mesmo, né? Ele vai cair em si. Já caiu em si, tenho certeza. Então a alegria do Senhor é nossa força, né? Não é a alegria da opinião do outro. Tanto faz. Se for, melhor ainda. Porque soma forças, né? Então, o bom aluno ajuda o mau aluno. Não é o mal porque é mal, é porque não conhece, é porque duvida, é porque está cansado de, como muitos sacerdotes, quando a Aline deu o exemplo dela, de rezar, né, o texto da misericórdia na paróquia dela, e o padre se animou, o padre ficou muito feliz, ficou elogiando. É um exemplo que o bom aluno dá para aquele aluno que está com dificuldade na matéria, né? É tipo assim. Então, o bom permaneça bom, né? Que não se torne mal também. Por isso que tem que existir aquele que está com dificuldade, porque o bom permanece bom justamente pela doação, né? A sinceridade, manter-se feliz em ajudar o mau aluno. O mal é modo de falar, né? Aquele que não sabe ser sincero, você que tem que ser sincera, se conservar sincero, porque é um exercício, né? Essa é a humanidade divina. Divino quer dizer verdade, né? Então, ele tinha a confiança de permanecer diante dele, senão quem se atreveria? Assim, me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura. Então, aqui é os viadores, né? Jesus quer comprar lotes, terrenos, né? Que são as almas da divina vontade que ele compra, né? Porque no céu tudo já é livre. Aqui é comércio, é troca, né? Jesus precisa de viadores, né? E é muito sério isso. Mais sério do que a vida de promessas para um ser humano, de voto para um ser humano. Você tem que amar Deus acima. Ser viador é você amar tudo que é de Deus, tudo que está na ordem divina. Tudo que está errado que você pode corrigir com amor. Isso é ser viador, né? E ser feliz sendo viador, né? Essa é a verdadeira felicidade. Não é a felicidade totalmente de realizações passageiras, ou até reais, né? Formar família, casar. Mas diante da glória de Deus, né? Se fosse assim, os que não eram casados eram infelizes, né?
É claro que a luta é muito grande para todos, né? Tem lutas mais difíceis, que são para as pessoas casadas. Para solteiras também não é diferente, porque hoje a contaminação atinge todas as pessoas, né? Onde a contaminação há mais sofrimento para se purificar, porque purificação é sofrimento. E Luiz aqui nos ensina a amar o livro do céu, né? Então, assim, me parecia que a humanidade assumida, né? Jesus havia aberto o comércio, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade para se admitir da sua conversação e obter reescritos de graça. É o diálogo de Adão com Deus, né? Um novo Adão, né? Mas não o Adão antigo, né? Que botou a culpa em Eva, que a culpa não é dele, ele não assume, né? Jesus assumiu a culpa sem ter culpa, olha a diferença, né? E outros defeitos que Adão tinha, né? Outras dificuldades que ele tinha para vencer a vontade humana que ele se contaminou, né? Não por Eva, mas porque ele ouviu a si próprio. Eva só foi uma escola, era uma lição que Deus queria dar a ele e ele deveria ter passado na prova, né? Mas tudo de mal está na gente mesmo. Tudo. Eu falei pro padre, tem uma aula que eu ouvi que a serpente teria que existir mesmo para isso. Senão, como é que o ser humano ia ser salvo se desobedecesse a Deus, se não fosse por um terceiro que deu a dica? Porque aí a culpa cairia no terceiro, que já é perdido mesmo, que já é uma criatura, né, que se transformou em demônio, né? Então Deus usou a oportunidade para que o demônio ficasse contra ele mesmo por causa de Maria, né? Que olha, uma mulher, por causa de uma mulher, mas não é mulher não. Poderia ser o homem também, se ouvisse, tipo, se fosse a mulher criada primeiro. É vice-versa, gente, assim. Eu entendo assim, né? Pra gente não se sentir como uma mulher inferior, né? E nem o Adão se sentiu poderoso, né? Ninguém é poderoso diante de Deus, todo mundo é nada, né? Mas como no decorrer da história do Gênesis foi dessa forma, e fica essa marca, né? Mas a gente dá para ruminar essa verdade, né? E peço desculpas, é porque eu tenho que cuidar da minha avó e minha mãe lava roupa na máquina e eu não tenho como impedir. Eu tenho que estar perto da minha avó olhando ela e a máquina aqui, né? Eu não sei quando é que horas eu vou ter tempo para fazer partilha, né? De madrugada eu tentei, a voz sai baixinha, né? E você não tem espaço, né? Então, que Jesus tenha misericórdia de mim. Então a gente tem que ter paciência com os padres, não agir como Adão, que perdeu a paciência com Eva, jogando a culpa nela, né? A gente tem que ser um novo Adão, né? O padre perguntou, o que é que você quer? Eu quero ser Jesus, né? Nós devemos não ter respeito humano, dizer a verdade com amor. Eu quero ser cópia de Jesus. Um pouquinho dele, porque todo mundo tem vocação de ser Jesus, sim. Né? Todo cristão é outro Cristo, né? E a gente vai peregrinando nessa vida humana, nessa vida espiritual, com fé, misericórdia e muito sentimento de Jesus no coração, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam. Se a gente se deter na nossa sensibilidade emotiva, nossa sensibilidade até hormonal, esses dias eu estava com a cabeça a mil, pensando mil coisas ao mesmo tempo. Eu digo, já sei, Jesus, já sei, já entendi. O Senhor está fazendo alguma coisa que eu não estou sabendo e se eu souber eu vou atrapalhar. Está que nem a criação, né? Que Adão e Eva foram criados depois que o mundo todo foi criado. Porque se ele criasse os dois primeiro, eles iam botar opinião em tudo e Deus não ia fazer do jeito do Deus mesmo. Ia ouvir a opinião de uma criatura, ia dar tudo errado. Então é isso. Amém, Fiat.